Imagina você ter a oportunidade de ouvir de Deus dizer assim: o que queres? Peça que eu te dou. Ficamos pelos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre essa pergunta de Deus que está aberta a mim e a você todos os dias, porque nós temos livre acesso ao nosso Deus através de Jesus Cristo. E Ele te faz essa pergunta hoje: o que queres pedir a Deus? Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para que possamos juntas refletir sobre a Palavra de Deus e sermos edificadas, transformadas, com a mente renovada pela Palavra, para que possamos viver a perfeita vontade do Pai. E hoje nós vamos falar sobre algo que diz respeito à liberdade que nós temos de pedir algumas coisas a Deus. Deus está aberto a nós. Deus bate a porta todos os dias, a todo instante, e Ele fala: peça que vos darei. Mas o que nós estamos pedindo para Deus? Porque não há nada que há um tempo determinado e um propósito debaixo dos céus, como está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E por isso nós precisamos estar conectadas com Deus e falar: Deus, eu não quero colocar no seu altar petições que não fazem parte dos seus planos, ou petições que fogem àquilo que está na tua palavra. Por isso, Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com todas as situações, sabedoria inclusive para orar. E é sobre este assunto que nós vamos falar. A mulher sábia transpõe barreiras. A mulher sábia, ela edifica a tua casa. A mulher sábia sabe exatamente o que fazer em toda e qualquer situação da sua vida. E hoje o Senhor fala: peça mais sabedoria para mim. E tem um homem poderosíssimo, um personagem real na palavra de Deus, que é o rei Salomão, filho do rei Davi. E Salomão, quando o Senhor aparece a ele em sonho, diz aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 3, no finalzinho do versículo 5, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então Deus, ele dá essa liberdade para Salomão pedir o que ele queria. Mas Salomão era um rei, você é uma rainha, rainha do seu lar, rainha dos seus filhos, rainha do seu esposo, rainha no local onde você trabalha, porque onde habita e onde está uma filha de Deus, ali precisa prosperar, ali precisa ser um ambiente de paz, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que você precisa entender. Além de filha, você é uma rainha. Você é uma mulher escolhida por Deus para estar onde você está, para fazer a diferença. E para fazer a diferença em um local, eu preciso não só de entendimento ou de conhecimentos técnicos ou de conselhos de pessoas que temem a Deus e que seguem a palavra de Deus, mas eu preciso de sabedoria. E que sabedoria é essa? Sabedoria que vem dos altos céus. Igual ao rei Salomão não haverá. Ele é o único que obteve uma tamanha sabedoria, mas você pode chegar a 99,99% da sabedoria dele, porque a própria palavra diz que não houve antes dele e não haverá depois dele alguém que seja tão sábio quanto o rei Salomão. Mas o Senhor nos deixa a palavra para nos ensinar, para nos dizer que é possível dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. E o Senhor deixa escrito que nós precisamos pedir sabedoria. No livro de Tiago, no Novo Testamento, ele fala: peça sabedoria que o Senhor dá de forma abundante para você. E continuando então essa história de Salomão, e o Senhor dá essa liberdade para Salomão, afinal de contas ele era um rei, e o Senhor fala: peça o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Então, primeira coisa, Salomão se coloca num posicionamento de quem ele era e de como ele estava naquele momento. Ele era um filho de um rei amado, segundo o coração de Deus. E pela beneficência de Deus, pela bondade e misericórdia, deu a Davi
um filho, permitiu a Davi um filho para que se assentasse no trono que era Salomão. Então o Senhor hoje ele tem te dado uma grande e rica oportunidade para atuar como mãe, ou como filha, ou como esposa, ou como profissional, como uma evangelista, seja qual for a função ou as funções que o Senhor tem dado hoje. Então essa é uma rica oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então você não pode se colocar em um posicionamento de rebaixamento, onde você diz que você não é nada, que você não serve para nada. Você não pode se colocar desta forma. Como nós já falamos no início dessa reflexão, você é uma rainha, e como rainha, você reina em um reino governado por um rei, que é o nosso Senhor Deus, onde te coloca pessoas ao seu lado para que você auxilie, para que você ame, para que você sirva, para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. E dentro dessas funções, como instrumento nas mãos de Deus, você vai honrar o nosso Deus. Então, eu preciso da sabedoria para quê? Para administrar, para gerenciar um lar, para amar o meu esposo. Você precisa ser uma mulher ungida com sabedoria para educar os seus filhos. Você precisa ser uma mulher com sabedoria dos altos céus para decidir no local onde você está, na sua empresa, na empresa de alguém que você trabalha, no seu ministério, quando você vai a um supermercado. Em qualquer lugar você precisa de sabedoria, porque naquele momento você é a rainha em um reino governado pelas mãos do nosso Senhor, que é o Todo-Poderoso. E Salomão então se coloca aqui nos versículos seguintes, nos 6 e 7, qual era então a condição dele, a condição de um rei diante de um povo numeroso, diante de um povo que precisava ser cuidado em juízo dele. Ele falava do sim ou do não, das causas que chegavam até ele. E no versículo 9, então, ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então, quem pode julgar a sua causa? Você é um instrumento nas mãos de Deus para a causa que você está vivendo, mas da onde vem a sabedoria? Dos altos céus, do nosso Deus, sobre a sua vida, sobre a sua mente, como ele fala, me dê um coração entendido para julgar, para discernir entre o bem e o mal. Você é aquela mulher que precisa chegar a alcançar o coração do teu filho para identificar o bem e o mal, as atitudes dele. Você precisa entender se há algo invadindo o seu lar, que o mal possa começar a prevalecer, e você precisa dizer: não, isso que parece uma coisa tão boa, na verdade é um mal que está entrando. Eu preciso discernir sobre todas as coisas. E aí Deus então fala a Salomão, e disse-lhe Deus: por quanto pediste esta coisa, não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, o que eu farei então por você? Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti ou depois de ti não haverá. Eu não serei igual a Salomão, você não será igual a Salomão, mas você sim pode pedir sabedoria para ser uma mulher abundantemente sábia para lidar com todas as situações, discernir entre o bem e o mal, saber administrar uma situação, para que você seja uma mulher próspera onde quer que você esteja, seja na sua casa, na empresa, na comunidade, na sociedade, em qualquer lugar, você será uma mulher próspera. E esta prosperidade está ligada à porção que o Senhor tem para você, como tamanho de família, tamanho de finanças, tamanho de ministério. Tudo e qualquer situação é dentro da vontade perfeita de Deus para a sua vida, mas dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida, você precisa alcançar a prosperidade, e uma das formas é pedindo sabedoria para Deus, e aquilo que Ele te der como sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para administrar, para gerenciar, para decidir, você precisa obedecer à direção que Deus tem te dado. E continuando aqui no versículo 13, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias.
Mas ele continua: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os teus servos. Então, ele naquele momento, onde ele entende que houve sabedoria para discernir sobre todas as coisas, sabedoria dos altos céus, ele glorificou a Deus. É tempo de glorificar a Deus, porque em todo tempo nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Há liberdade na sua vida para isso. E se o Senhor tem te dado sabedoria todos os dias, porque você tem pedido, então glorifique, celebre a Deus todos os dias. E a sabedoria de Salomão, ela era tão percebida por todos que num capítulo adiante fala sobre a rainha de Sabá, por exemplo, que desejou estar diante de Salomão para verificar se realmente aquela sabedoria era tudo que falavam, e realmente ela testemunhou de tão grande sabedoria. E nesse mesmo capítulo 3 de 1 Reis, no versículo 28, e havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, a sabedoria que Deus tem te dado não é para fazer injustiça ou para decidir situações da forma como você acha que deve ser, mas da forma como Deus tem te ensinado através da palavra de Deus. A sabedoria dos altos céus caminha junto com a leitura da palavra, com o conhecimento que você tem sobre Deus. Você precisa crescer em graça e sabedoria. A graça, a misericórdia de Deus diante do que você tem aprendido dele, das oportunidades que ele tem te dado na sua vida, tanto de salvação eterna, de glorificação eterna a Deus, como também de tudo que te envolve enquanto você respira, mas também em conhecimento de quem é Deus, de sabedoria para lidar com todas as situações. Então você precisa sim ter a prática da leitura da palavra, como sempre falo com vocês, mas é algo que não pode ser desassociado de uma mulher próspera, de uma mulher que é feliz, de uma mulher que ama o próximo, de uma mulher que vive com a mente renovada. Eu só consigo a mente renovada em Deus pela palavra. Então eu preciso ler a palavra e buscar sabedoria em todo tempo. Sem sabedoria você não alcançará a prosperidade, a bem-aventurança em Deus. Se você não tiver essa sabedoria, você não consegue transpor barreiras do medo, barreiras das injustiças, barreiras de situações que são colocadas na sua vida e que podem te destruir se você não tiver a sabedoria dos altos céus. Uma situação em sua casa, seja com seu esposo, seja com os seus filhos, uma situação no seu trabalho, seja com clientes, parceiros, colegas de trabalho, situações no ministério, situações no país, situações de suas finanças. Se você não tiver sabedoria, você não vai transpor a barreira que te impede de prosseguir. Não é que você pula as barreiras para queimar etapas. Não, transpor barreiras é porque você conseguiu usar aquelas barreiras como crescimento para a sua vida de uma mulher que cresce cada vez mais de degrau em degrau na presença de Deus, e você transpõe barreiras porque você soube com sabedoria lidar com cada uma delas. Muitas podem dizer, mas isso é tão difícil. Se você descansar o teu coração em Deus, dizer, Deus, eu não posso gerenciar essa situação na raiva, na ira, tentar resolver essa situação de forma impulsiva. Eu preciso parar, eu preciso olhar para a situação antes de resolvê-la. Mas para isso, eu preciso de sabedoria. O primeiro juízo descrito na palavra de Deus que Salomão teve que resolver, ou seja, teve que transpor uma barreira de discórdia entre duas mulheres que tinham tido cada uma um filho. Um dos filhos morre e a mãe
do menino que morre, rouba o menino da outra mulher. E aquela situação, como que Salomão conseguiria resolver se não as conheciam? Essas mulheres chegaram até o rei para que a solução fosse colocada diante delas. E Salomão, então, de sabedoria dos altos céus, primeiro ele ouviu a história, mas em oração a Deus, como ele já tinha pedido sabedoria e não riqueza, o Senhor concedeu a ele o discernimento do que fazer. Se você só tem pedido coisas a Deus e Ele é poderoso para te dar, você não saberá resolver situações, dilemas, contendas, decepções e tantas situações que podem acontecer na sua vida. Não saberá resolver porque não tem pedido sabedoria. Quando eu peço sabedoria para ter, eu sou muito mais próspera do que pedir coisas que o Senhor é poderoso para me conceder, mas eu não ter sabedoria para administrar o que o Senhor tem me dado. O Senhor tem te dado família, então você precisa de sabedoria para administrar, auxiliar a sua família. O Senhor tem te dado casas, bens materiais, trabalho, tem te dado sustento. Mas qual é a sabedoria que você tem para gerenciar todas estas coisas? Então, seja uma mulher que primeiramente peça a Deus sabedoria para lidar com todos os presentes que Ele tem concedido à sua vida. Seja essa mulher sábia para transpor as barreiras com discernimento entre o bem e o mal. Não peça somente coisas, peça sabedoria para você lidar com as coisas que o Senhor te dará ou que já te deu. Fique com essa palavra, com essa reflexão e compartilhe este vídeo, esta reflexão com mulheres que passou o seu coração agora e que você diz, é importante que esta minha amiga, que esta mulher ouça esta palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.